da equipe de residência médica em cirurgia geral, equipe de cirurgia essa liderada pelo Dr. Marcelo Gomes Girundi, a coordenação da residência médica pelo Dr. Rodrigo Faria, e eu sou responsável pela cancerologia cirúrgica. Nós temos um encontro semanal, onde a gente trata de vários temas, sempre em trauma, cirurgia geral, cuidados paliativos, cirurgia cirúrgica, com a presença de residentes dos serviços de Betim e do São Francisco, versando sobre essas tópicas, e os acadêmicos também nos dando a oportunidade nessa formação. Hoje o tema é dentro dos cuidados paliativos, das decisões cirúrgicas dentro de cuidados paliativos, e para isso eu convido que todos possam participar, né, dentro dos interesses. Primeiro a gente começa com as apresentações todas e em seguida a gente abre os comentários. O primeiro artigo da noite, a gente vai receber a aula do acadêmico Emanuel Alves. Emanuel, você me escuta? Escuto sim, doutor Igor. Vamos lá, vamos começar? Eu só não estou conseguindo abrir a câmera aqui. Mas vamos começar assim. Vamos lá. Todo mundo ouvindo, né? Estamos te ouvindo, sim. Beleza. Bom, gente, meu nome é Emanuel, como o doutor já falou, gostaria de ter a vontade. Sou acadêmico de medicina da UNBH, participante e integrante da Liga Acadêmica de Oncologia. Hoje eu vou falar sobre o conceito de triângulo paliativo e como ele é importante para fazer a seleção daqueles pacientes que realmente vão se beneficiar com a cirurgia paliativa. Antes de tudo, é importante a gente lembrar que a cirurgia paliativa ela tem como objetivo principal a melhoria da qualidade de vida do paciente, já que se trata de alguém com uma doença incurável já. Então, a gente vai buscar mesmo aliviar os sintomas e minimizar a angústia do paciente. Para tomar essa decisão, a gente precisa ponderar os riscos e os benefícios, já que os riscos, na maioria das vezes, eles prevalecem os benefícios, porque se trata de um risco de eu aumentar ainda mais a mortalidade dele, por ser um paciente com alta diminuída que não tem o tempo ao seu favor. E os benefícios mesmo é a melhora da qualidade de vida, com controle e resolução dos sintomas e atender às expectativas do paciente, da família, até mesmo do cirurgião assistente, né? E aí entra esse conceito de triângulo paliativo para a gente poder entender quais são os pacientes que realmente vão se beneficiar da cirurgia paliativa. Esse conceito é essa tomada de decisão, essa seleção do paciente que realmente vai se beneficiar com a cirurgia, através de uma decisão compartilhada entre o paciente, cirurgião e família, em que o paciente ele vai ser o centro do entendimento e dessa parte da qualidade de vida, é o objetivo principal dessa decisão. Aí, sabendo disso, a Associação Médica Americana, em 2011, lançou esse artigo, que é o The Palliative Triangle, que ele mostra mesmo com o objetivo de examinar pacientes selecionados através do método triângulo paliativo. Ele avalia os fatores associados a essa seleção. Eles atenderam 227 pacientes e aplicaram uma seleção através desse triângulo paliativo. Um pouco mais da metade deles tiveram indicação e eles foram entendidos que eles tinham benefício de uma cirurgia paliativa. E o resultado foi que 90% teve um alívio significativo do quadro, 20% de morbidade e 4% de mortalidade, com uma média de sobrevida de 212%. E aí o artigo concluiu que os pacientes submetidos a esses procedimentos cirúrgicos, eles tiveram muitos melhores quando comparado a outros artigos publicados pela já que eles não tiveram grupo controle. E eles
relacionaram esses resultados melhores com a aplicação dessa seleção baseada no partilhamento da decisão, que é o conceito de triângulo paliativo. Então, mostraram a importância dessa decisão partilhada entre médico, paciente e família, para entender quais são os pacientes que realmente vão se beneficiar da cirurgia paliativa. Essa é a referência do artigo dito aqui hoje. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Quero dar os parabéns à aula do Emanuel, muito bem introduzido o tema, né? Eu gostaria que todos pudessem pensar, né, no contexto do cuidados paliativos, nessas tomadas de decisão cirúrgica, da seguinte forma: a condição do cuidados paliativos, né, além de ser uma decisão plural, multidisciplinar, e ao mesmo tempo assim de manejo variado, né, assim, a gente tem não apenas a condição das clínicas múltiplas, a gente tem também uma instituição que possa estar servindo e apoiando as circunstâncias que envolvam, né, o contexto do cuidados paliativos. Hoje, quando a gente pensa, né, assim, num setor específico, então já no andamento da linha de cuidados, quando a radial ela se abre e as especialidades e as subespecialidades começam a se pronunciar com referência à proposta para o paciente, a cirurgia ela tem que estar em pauta com as decisões para que aconteçam, por vezes, né, no manejo do cuidados paliativos, a proposta em que a cirurgia geral ela possa, ou as cirurgias específicas, estarem ali para poder ofertar alguma coisa ao paciente. Lembrando que é o seguinte, nós tratamos de dois aspectos anteriores muito interessantes. O primeiro, o papel da cirurgia, né, assim, e do residente de cirurgia dentro do contexto do cuidado paliativo. Depois a gente tratou a respeito das cirurgias paliativas e agora a gente está tentando formular o contexto para que a gente possa não apenas indicar, não basta apenas a gente chegar para uma situação de um paciente com cuidados paliativos, onde a gente entenda uma via alimentar, onde a gente entenda uma via aérea, sem que necessariamente a gente tenha a amarra, né, dentro dessa tríade que foi proposta, assim, entre o paciente e o familiar, lembrando que o paciente desse triângulo, né, ele é o ápice e não a base, a gente aponta, né, para esse ápice, mas a gente tem que saber também quais são as condições dos benefícios que essa proposta ela pode trazer para o paciente. Então, a gente vai tentar caminhar aqui e amarrar essas condições de pensamento dentro de uma equipe de cirurgia, aquilo que a gente vê todo dia. Então, as perguntas de o paciente tolera essa manobra, o paciente ele tem alguma circunstância que a gente possa entender que vai aumentar a sobrevida, que vai deshospitalizar o paciente, vai levar conforto de alguma forma, vai trazer menos ansiedade para a família, vai fazer com que a internação domiciliar seja maior do que o tempo determinado no hospital e assim por diante, né? Então, eu gostaria de pedir ao Emanuel que pare de compartilhar a tela para que a gente possa dar seguimento. E gostaria agora de pedir o Matheus Mouzinho que possa apresentar o artigo dele. O Matheus, ele é R1 do Complexo Hospitalar São Francisco. Matheus, você me escuta? Opa, boa noite, escuto sim. Emanuel, vamos tentar aí parar o compartilhamento, por favor? Tenta compartilhar, Matheus, para ver se vai cair o compartilhamento dele. Vou tentar aqui. Ótimo. Beleza, vamos lá? Vamos lá. Você está sumido, hein, Matheus? Estou sumido. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Matheus Mouzinho, sou residente de primeiro ano de cirurgia geral do Hospital São Francisco. Essa semana eu fiquei responsável pela apresentação do capítulo de um livro que trata sobre cirurgia em idosos com doença mental. Esse é o capítulo 33 do livro Tomada de Decisão Cirúrgica em Pacientes Idosos, que vai tratar desses pacientes com doença mental. Bom, primeiro dando uma contextualizada ao tema, em dados epidemiológicos, né, a população idosa, né, vem aí sofrendo com aumento da expectativa de vida, e com isso novos procedimentos cirúrgicos e novos recursos vêm surgindo nessa faixa etária.
dados da população americana mostram que 35% dos procedimentos hospitalares e 32% dos procedimentos ambulatoriais são realizados nessa faixa etária de grupos de população mais idosa. O objetivo desse capítulo é justamente abordar como essa população apresenta condições especiais e merece ser tratada de forma diferente. É um grupo que apresenta maiores comorbidades, múltiplas comorbidades e, consequentemente, o uso da polifarmácia. Pacientes que possuem hipertensão, demências, cardiopatias, são pacientes que apresentam reserva fisiológica limitada e, consequentemente, terão um maior estresse cirúrgico. São pacientes que vão apresentar uma clínica que não é confiável, não é uma clínica típica na apresentações das doenças, pacientes que possuem uma resposta inflamatória e imunológica atenuada. Isso acaba atrasando o diagnóstico e o tratamento se vierem a surgir complicações. Bom, ele traz uma tabela mostrando a classificação dessas doenças mentais, que podem ocorrer, dividiu em 8 grupos. No primeiro grupo aqui, transtornos de humor, depressão, bipolaridade. No segundo grupo, transtornos psicóticos, seja ela esquizofrenia, esquizoafetividade. No grupo 3, transtornos de ansiedade, seja ela ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo. Transtornos de personalidade, personalidades esquizotípicas, personalidades antissociais, transtornos alimentares, anorexia, bulimia, transtornos do autismo e os 2 últimos grupos que afetam mais a população idosa, que seriam os transtornos cognitivos, demência e delírio, e o abuso de álcool e drogas. Bom, aí o objetivo do capítulo é dividir como é que seria o preparo desse paciente no pré, no intra e no pós-operatório, e as medidas que a gente pode oferecer para melhorar a qualidade do paciente. Então, o primeiro ponto que ele aborda, abordagem multidisciplinar. Esse paciente merece uma abordagem com psiquiatria, geriatria, cardiologista e cirurgião. O pré-operatório vai ser a fase mais crítica e mais importante, porque ela vai determinar como o operatório. E nesse pré-operatório é importante a triagem adequada, a gente escolher bem o paciente que vai ser submetido à cirurgia proposta, porque essa triagem adequada ela promove menores complicações no pós-operatório e menor tempo de internação hospitalar. E todos os pacientes com algum histórico de doença mental ou com histórico familiar ou doença atual, merece uma história detalhada e merece uma avaliação cognitiva. Essa avaliação cognitiva ela pode ser feita com o Mini-Cog, que avalia se existe algum déficit cognitivo. É um teste simples, que todos conhecem, em que você pode falar 3 palavras para o paciente e pedir para ele desenhar um determinado horário no relógio. E ao final você vai avaliar a capacidade dele, dele repetir as palavras e a capacidade dele de ter realizado esse desenho do relógio. Aqui não vou entrar em detalhes de como é a avaliação dos pontos, mas o score do Mini-Cog vai de 0 a 5 pontos. O paciente de 0 até 2 sugere que existe algum comprometimento cognitivo, e de 3 a 5 pontos seria o paciente sem nenhum comprometimento cognitivo. Ainda dentro da triagem pré-operatória, é importante fazer também a triagem específica para depressão. Existe um questionário específico que a gente pode fazer perguntas direcionando para esse paciente os últimos sintomas no último ano, se sentiu deprimido, se sentiu incapaz, sem interesse de realização das atividades habituais. E a gente faz esse questionário pacientes com fatores de risco. Então, pacientes com mau estado de saúde, pacientes que vivem sozinhos, depressão anterior, divorciados, com distúrbios do sono, são pacientes com fatores de risco para desenvolver essa depressão. E pacientes deprimidos possuem maiores complicações no pós-operatório, como maior tempo de internação, maior risco de mortalidade, maior dificuldade de controle da própria dor no pós-operatório. Depressão, também é importante a triagem por abuso de álcool e outras substâncias, como medicamentos, dependência química. A gente pode fazer pelo questionário CAGE, que a gente vai avaliar o grau de dependência. E de acordo com esse grau de dependência, a gente pode avaliar o uso de vitaminas B6 e B12 no pré-operatório desses pacientes. É comprovado que pacientes dependentes de álcool apresentam maiores complicações no pós-operatório. Então, pacientes que evoluem mais frequentemente com sepsis, pneumonia e infecções da ferida operatória.
Ainda na avaliação pré-operatória, é importante a discussão sobre metas e cuidados, né? Discussão com o paciente e a família sobre a abordagem, se vai ser uma abordagem curativa, se vai ser uma abordagem paliativa, orientar acerca das complicações pós-operatórias. Então, esse paciente no pós-operatório pode vir a necessitar de uma diálise, pode vir a necessitar de uma antibiótico terapia venosa a longo prazo, pode vir a necessidade de cuidados com ostomia. Então, todas as orientações de possíveis complicações. O envolvimento familiar, a avaliação também da necessidade de assistência social, principalmente aqueles pacientes que vivem sozinhos, e abordagem multidisciplinar, como eu já mencionei anteriormente, ela promove a melhor avaliação das necessidades pré-operatórias desse grupo etário. A polifarmácia, como eu já tinha dito antes também, por conta do aumento das comorbidades, ela é um importante fator de risco para delírio no pós-operatório, e sempre importante avaliar todas as medicações que o paciente já fez uso e que faz uso no momento, para a gente avaliar se tem necessidade de suspensão de medicamentos críticos, como, por exemplo, anticoagulantes, antiplaquetários, e avaliar também a redução da dose de benzodiazepínicos, né, se ele faz uso dessas medicações cronicamente. Dentro do intraoperatório, é importante avaliar 2 pontos importantes, a questão de aspiração e da dosagem das medicações. Esse grupo etário são pacientes que apresentam efeitos reduzidos das psicotrópicas e, consequentemente, um maior risco de aspiração no intraoperatório. E a questão da dosagem correta, né? Pacientes que fazem uso crônico de sedativos, de tranquilizantes, podem ter a eficácia reduzida dos anestésicos. Então, podem necessitar de um acréscimo na dose desses anestésicos. E o pós-operatório, ele destaca 2 pontos importantes, a questão do delírio, que é importante, então, por isso que a gente já mencionou da questão de fazer a triagem dos grupos de risco, e, se possível, evitar o uso de medicações que possam predispor ao surgimento desse delírio. Então, por exemplo, benzodiazepínicos, antihistamínicos e outros sedativos. O controle da dor, ele deixa claro a preferência pelo uso do paracetamol, que é a droga mais segura nos idosos, né, analgésico simples. Fala da possibilidade do uso de anti-inflamatórios, se forem utilizados em curto período de tempo e se níveis adequados de creatinina, uma boa função renal. E narcóticos, como morfina, por exemplo, é tentar evitar ao máximo, porque elas potencializam o risco de delírio e devem ser evitadas. Como conclusão, só para a gente amarrar as ideias que foram tratadas, então a gente vem passando por um aumento da expectativa de vida, consequentemente os idosos se tornam mais susceptíveis a problemas de saúde mental. A apresentação desses pacientes, né, com transtornos mentais podem ser diferentes da de outros adultos, então torna o diagnóstico, né, e o tratamento mais difícil. Então é sempre importante a gente tentar fazer uma identificação precoce e uma abordagem sempre que possível multidisciplinar para ajudar a melhorar os resultados desse tratamento. Isso, obrigado a todos e estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigado. Matheus, muito obrigado pela sua apresentação. Acho bastante relevante o tema e não diferente do que a gente anda fazendo. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui dentro da realidade que a gente vive no contexto hospitalar e as situações dentro do Hospital São Francisco. A gente tem um hospital que ele é referência para várias clínicas, né? A gente tem pacientes ortopédicos, pacientes neurológicos, pacientes com situações de diálise crônica, pacientes no serviço de terapia intensiva, né, os nossos pacientes oncológicos que permeiam múltiplas clínicas e assim por diante. Dentro das realidades que a gente recebe, né, por várias vezes, alguns pacientes desses são encaminhados dessas clínicas e, ao mesmo tempo, dentro das nossas clínicas, esses pacientes são referendados para nós mesmos já no pensamento da condição de cuidados paliativos. Na sua experiência hoje, assim, né, já no quase fim de R1, né, do meio para diante, o que você pode tirar da experiência desse artigo aí para a contextualização das cirurgias que a gente faz? Às vezes um idoso que vai lá fazer uma hérnia, às vezes um idoso que vai fazer uma via alimentar, às vezes um idoso que chega para a gente poder fazer uma colecistectomia, às vezes um idoso para a gente poder fazer uma ressecção de escara, alguma coisa assim. O que você acha que esse artigo te trouxe aí de positivo? Então, o nosso hospital é muita referência de pacientes oncológicos, né? Então a gente lida bastante com essa faixa etária dos idosos. Eu até fiz uma análise do artigo pensando o que a gente faz, né, do que a gente consegue aproveitar e do que não é feito no nosso serviço.
Eu acho que a questão da conversa familiar com o paciente e com a família sobre os riscos da cirurgia, né, quando a gente faz a aplicação do termo de consentimento, tudo isso a gente sempre realiza. Questão também de avaliar as medicações, paciente com polifarmácia, né, o paciente sempre faz essa avaliação. A gente tem uma abordagem multidisciplinar que eu acho que é bem boa, a questão da psicologia, da nutrição, né, fono, assistência social, a gente consegue ter essa abordagem multidisciplinar. E o que, na verdade, a gente não faz é uma abordagem direcionada para as doenças mentais, né? Que é o artigo que eu tratei, né? A gente não faz uma triagem específica para depressão, não faz uma triagem específica para o paciente, né, dependente de álcool e de outras substâncias, assim, mas no geral, de atenção ao idoso, eu acho que a gente consegue cumprir, no quesito de atenção, bastantes pontos. Eu acho interessante as coisas com as quais você colocou, em dois aspectos, principalmente. Primeiro, o contato direto da equipe médica, ou do assistente, ou da equipe do staff, né, onde os residentes possam estar, diretamente com a família. Eu, na condição de diretoria clínica, né, recentemente, eu tive que me renovar quanto à questão de termos de consentimento livre e informado, por alguns problemas, até que envolviam não somente o meu parecer, como a presença de outros colegas, e eu vi o quanto que ele é não apenas, né, assim, uma explicação perigosa para ser dado para todos os envolvidos, inclusive as equipes multi-envolvidas, como também um verdadeiro terror para o médico naquilo que diz respeito à situação jurídica. Mas o principal dessa situação, às vezes, é esquecido, que é explicar a cirurgia, o procedimento cirúrgico que vai ser colocado. E, ao mesmo tempo, avaliar se esse paciente tem uma condição ou não. Então, isso que o Matheus está falando, eu corroboro com ele, porque hoje, por exemplo, solicitaram uma interconsulta para mim de um paciente etilista grave, com 1,5 garrafa de aguardente por dia, hepatite C positiva, atendido pelo Eduardo, mas que, assim, o status neuropsiquiátrico dele, ele chegou para a gente sem toda relevância, entendeu? Assim, sem que essas condições todas pudessem estar estabilizadas. E isso vem parte de toda a condição, né, que nos envolve. Então, às vezes, o médico paliativista, ou então o oncologista, assim que se determinou a linha de cuidados, ou então assim que se descobriu que pode ser um câncer, o que for, está recebendo esse paciente como se o problema central fosse esse. E, na verdade, o que a gente quer discutir é que não é necessariamente isso. A indicação da cirurgia está ali justamente para que possa ser discutida, para que possa ser informado para a família. Lembrando que o termo de consentimento ele tem que ser aplicado antes da cirurgia, mas num contexto em que a família vá se posicionar, vá se manifestar pelo entendimento. Ele tem que ser, para além de aplicado, evoluído no prontuário, né? Mas tudo isso é um compromisso que a gente tem com a questão burocrática, né, e com a questão meramente jurídica do compromisso que a gente tem. Agora, o mais importante, que é a conversa com a família e com o paciente, às vezes assim, fica muito complexo. Então, um procedimento que você vai fazer, às vezes, para um paciente desse, o paciente talvez ele não tenha condição psicoemocional para poder ter uma sonda, né, de gastrostomia ou de ginostomia. Talvez esse paciente ele não tenha condição, né, de ter uma sonda nasentérica, que ele vai ter, né, extremamente incomodado por aquilo ali, uma percepção ou aumento do delírio dele. Né? O paciente, às vezes, ele está extremamente deprimido, você faz um diagnóstico familiar de que isso vai afastar ele ainda mais do convívio familiar, porque antes a família tentava sentar, né, esse idoso na mesa, dar uma sopinha para ele, tá? Aí colocou a sonda, aí ele fica deitado e vai lá e coloca a dieta de 2 em 2 horas, do que for. Então, você está trazendo para o paciente, na linha de cuidados paliativos, um prejuízo. É claro que ele não tem que morrer desnutrido, mas esse paciente também não pode entrar numa depressão catatônica. Então, o convite que eu faço, a partir dos comentários do Matheus, é o seguinte: primeiro, saiba da história geral do paciente, saiba de todos os contextos que estão chegando para você, para além daquilo que você foi solicitado. Você está sendo atividade física, sendo solicitado uma cirurgia paliativa, mas esse paciente foi admitido por quê? Tem quanto tempo de doença? Por que ele foi indicado cuidados paliativos? Por que ele está nessa linha de cuidado? Qual é
a previsão e a possibilidade de deshospitalização com isso, qual o ganho que ele vai ter, qual a condição que ele vai ter. Segundo, avalia-se o status performance para saber se esse paciente tem condição ou não de ir para um bloco cirúrgico, né? Que essas são duas obrigações médicas do especialista de saber. Agora, aonde que vocês, enquanto participantes de uma linha de cuidados paliativos, devem influenciar nessa proposta? Depois disso tudo muito sedimentado, ir lá e conversar com a equipe multi, ir lá e conversar com a família, ir lá e conversar com o paciente. Entregar para ele pronto a segurança de que aquilo ali vai ser o melhor, né? Apostar, de repente, que um procedimento desse pode ser revertido, porque a clínica vai fazer esse paciente deixar de ser child C e passar a ser child B. A fisioterapia vai conseguir fazer com que ele, desobstruindo a via aérea, passe exercícios que ele possa ser dependente de O2, mas que ele fique com conforto dentro de casa e a família possa assumir isso. Na linha de cuidados, de repente, a nutrição passa a ter um papel muito importante, porque ele vai conseguir nutrir dentro de casa, não abandonando a circunstância, né, de se sentar à mesa, de fazer refeição, de poder ter o convívio social, e assim por diante. Ou até mesmo usufruir daquilo em que o SUS, em que o serviço privado ofereça para além dos muros hospitalares. Se esse paciente está precisando de um neurologista, tem que ter. Está precisando de um geriatra, tem que ter. Está precisando de um psiquiatra, tem que ter. Tem que saber quais medicações estão sendo administradas, tem que saber que tipo de sinergia essas medicações vão ter, se elas vão continuar ou não no contexto da cirurgia, no pré, no peri e no pós-operatório, a tranquilidade para poder conter o paciente numa estabilidade de humor, numa possibilidade de melhora para a vida e assim por diante, né? Então, gostaria que vocês pudessem pensar. O texto a respeito do idoso era uma situação muito clara, porque a gente vê, principalmente no case que vem junto com o idoso, todas essas situações aí, que elas são comuns a esses que vivem até muito mais na nossa vida, mas que chegam também doentes de outras coisas, né? Dando continuidade, então, a gente vai passar agora para o segundo artigo. Quem vai apresentar é o Rafael Toral, do Hospital São Francisco. Rafael, você me escuta? Boa noite, doutor Igor. Estou escutando. Vamos lá? Vamos lá. Está conseguindo olhar a tela? Vamos. Tá, tudo bem. Tá tudo bem? Tá, beleza. Boa noite com todos. Meu nome é Rafael. Eu sou residente de de cirurgia geral do Hospital São Francisco. O dia de hoje eu vou falar sobre a seleção do paciente para a cirurgia paliativa. É um contexto definindo o tratamento paliativo do paciente. Esse estudo foi publicado em janeiro do ano 2019. Foi feita pela Faculdade de Medicina Brown em um hospital Rhode Island Hospital de Massachusetts, como objetivo para identificar pacientes para cirurgia paliativa. A seleção adequada do paciente para cirurgia paliativa requer um desafio muito complexo. Os procedimentos paliativos propostos devem ser realizados com a intenção de fornecer o maior benefício possível para os pacientes. Esta revisão descreve os processos de seleção de pacientes, identifica marcadores psicossociais, bioquímicos e funcionais para a seleção de pacientes que vão receber cirurgia paliativa. O objetivo é maximizar o benefício do paciente, diminuindo o máximo possível os efeitos adversos ou complicações pós-cirúrgicas. Os cirurgiões são qualificados de forma única para fornecer alta qualidade e cuidados paliativos primários para muitos pacientes que sofrem doenças malignas avançadas, além dos muitos benefícios associados aos cuidados paliativos primários. A intervenção operatória oferece melhoria importante para pacientes com malignidade avançada, melhorando sintomas, qualidade de vida, estado físico e funcional. Em uma revisão prospectiva feita neste estudo de 1.022 procedimentos paliativos, 211 pacientes que foram submetidos à gastrojejunostomia para obstrução de saída gástrica deu como resultado positivo um 80% de redução dos sintomas após procedimentos com intenção paliativa. 96% sendo capazes de retomar a ingestão oral. Lembrando que as taxas de mortalidade permanecem altas após os procedimentos paliativos. 29% de morbilidade e 11% de mortalidade em 30 dias. Então, como nós podemos saber o valor de tratamento paliativo? Para saber se o benefício vai ser bom ou não para o paciente. Através da seguinte fórmula. O valor do tratamento paliativo tem que ser igual ao benefício para o custo. Aqui, a intervenção paliativa, o paciente e a família têm que estar todos juntos para que o benefício seja significativo.
Esse benefício vai a melhorar a qualidade de vida desse paciente, diminuir os sintomas, diminuir o tratamento de toxicidade, morbilidade e mortalidade desse paciente, a duração do tratamento e permanência hospitalar. Aqui temos outro exemplo um pouco mais complexo, dos pacientes que aceitam receber tratamento paliativo. No primeiro exemplo, temos uma paciente com câncer de mama metastásico, com uma proposta de 3 anos de benefício de sua cirurgia. Em comparação a um paciente com diagnóstico do adenocarcinoma, com 3 anos de meses de benefício dessa cirurgia. Aqui a fórmula de tratamento paliativo muda, já que a supervivência mais prolongada pode maximizar o benefício e minimizar o custo. Aqui é onde fica mais difícil para nós como médicos, como cirurgiões, se esse impacto valeu a pena. Será que esse tratamento que a gente fez em esses pacientes melhorou os sintomas? Então, para isso, como nós podemos saber, então? Como nós podemos qualificar ou classificar esse paciente? Através das escalas. Neste estudo, foram aplicadas múltiplas escalas. Dentro delas, das mais importantes, estas escalas que avaliam a qualidade de vida desse paciente, através de múltiplas perguntas, múltiplos fatores, para saber o início desse paciente, desde que foi diagnosticado de uma doença crônica até a sua morte. São escalas que têm muita validade, consistência interna, muita confiabilidade e capacidade de resposta. Outras escalas muito utilizadas a Functional Assessment of Cancer, ou também chamado FACT-G, que é um questionário que consiste de 27 itens que medem 4 parâmetros em pacientes com câncer: bem-estar físico, social, emocional e funcional. Outra escala muito utilizada é o Echo Performance Status. É uma forma prática de medir a qualidade de vida de uma paciente exclusivamente com câncer ou oncologia, cuja expectativa de vida muda ao longo de meses, semanas e até dias. Um paciente ECOG 0 é um paciente que é totalmente assintomático, capaz de realizar trabalhos e atividades normais. O paciente ECOG 1 apresenta sintomas que impedem de realizar trabalhos pesados, mas realiza normalmente suas atividades diárias e trabalhos leves. O paciente permanece acamado apenas durante as horas do sono noturno. Paciente ECOG 2, paciente que não consegue trabalho, apresenta sintomas que obrigam a ficar várias horas do dia acamado, além dos noturnos, mas que não ultrapassam os 50% do dia. O indivíduo satisfaz a maioria das suas necessidades pessoais sozinho. O ECOG 3, um paciente que precisa ficar acamado por mais de metade do dia devido à presença de sintomas. Precisa de ajuda, como a maioria das atividades da vida diária, como se vestir, por exemplo. Um ECOG 4, o paciente permanece encamado ou 100% do dia e necessita ajuda para todas as atividades da vida diária, como, por exemplo, higiene corporal, a mobilização na cama, incluso a alimentação. E um paciente ECOG 5, paciente que infelizmente faleceu. Aqui temos outro tipo de escala que já foi bem explicada, que não vou entrar em muito detalhe, que foi explicado muito bem por Manuel, enquanto o triângulo paliativo, que tem que ter uma combinação entre o cirurgião, paciente e família. Temos outra muito importante também, que são os fatores bioquímicos. Uma delas, a mais importante, o Glasgow Chronic Score, em qual combina a combinação de hipoalbuminemia e PCR, elevada para desenvolver um score de pronóstico. Por exemplo, uma proteína C reativa menor a 10 mg por litro e uma albúmina maior ou igual a 3,5 gramas por decilitro dá um score de 0. Uma proteína C reativa menor ou igual a 10 mg por decilitro e uma albúmina menor a 3,5 gramas por decilitro dá um score de 1. Uma proteína C reativa maior a 10 mg por decilitro e maior ou igual a 3,5 vai dar um score de 1. Uma proteína C reativa maior a 10 miligramas e uma albúmina menor a 3,5 vai dar um score de 2. Então, 2 pontos sendo risco intermédio, 1 ponto o risco baixo e 0 pontos de mortalidade de pós-operatório. Além, outros valores laboratoriais que também podem ser valorados, que são de muita importância e que foram demonstrados neste estudo, que tem repercussão nesse paciente, é anemia, hipoalbuminemia, PCR elevado, creatinina elevado e leucocitose, que vão ter pior pronóstico no pós-operatório, com uma sobrevida que não supera os 30 dias do pós-operatório. Outra escala que
temos a escala de ASA, uma escala muito utilizada em nosso hospital, que geralmente para a liberação do risco cirúrgico. Paciente ASA 1, que é o paciente sano. ASA 2, paciente que tem uma doença sistêmica leve, sem limitações nas atividades diárias, o paciente que está compensado, que está em tratamento. Paciente ASA 3, enfermidade sistêmica grave, que limita a sua atividade, mas não incapacita a sua vida ordinária. Paciente que está descompensado. Paciente ASA 4, paciente com enfermidade sistêmica incapacitante, que ameaça constantemente, é uma ameaça para a sua vida. Paciente ASA 5, paciente moribundo, que não se espera uma sobrevida menor de 24 horas, com ou sem intervenção. E paciente ASA 6, que é um paciente que já tem morte cerebral. Como conclusão, sempre nós médicos vamos encontrar-nos em 3 tipos de situações, em na qual o benefício pode ser igual ao custo. Aqui, a melhoria dos sintomas, a qualidade de vida e o benefício psicossocial vai ser igual à mortalidade, à morbilidade e à permanência hospitalar, em um tempo antecipado de supervivência ou em um tempo prolongado de supervivência. O segundo exemplo, podemos ter que o benefício vai ser menor ao custo, em qual a melhoria dos sintomas, a qualidade do benefício vai ser menor em comparação à morbilidade e à morbilidade do paciente, em um tempo curto definido, né? E o terceiro exemplo, em qual o benefício vai ser maior, com um tempo de custo, vai ser maior em comparação ao custo, com um tempo de tratamento prolongado, com um tempo de tratamento prolongado. Aí, como conclusão, podemos dizer que o cirurgião tem que ter a capacidade de analisar qual vai ser o benefício desse paciente, para assim, pelo menos, tentar dar uma melhor qualidade de vida para ele e para a sua família. Muito obrigado. Quero agradecer a aula muito boa do Rafael a respeito de um tema que é muito importante, porque as padronizações das tabelas, elas nos inspiram em protocolos, né? Então, queria que o Rafael pudesse comentar, assim, diante das várias escalas que ele mostrou, assim, qual a conclusão que ele chega, por exemplo, quando a gente tem a indicação cirúrgica, né? Que é o nosso propósito, e principalmente dos pacientes que vão para a cirurgia paliativa, que esses são pacientes extremamente debilitados. E aí, Rafael, enquanto você comenta, eu te peço um favor, abre a sua tela na escala de Glasgow de novo, por favor. Esse aqui? Essa. Tá. Essa, e depois eu vou te pedir para você voltar na anterior, tá? Pode fazer comentário diante do que eu te questionei aí, por favor. Tá. Respeito, por exemplo, a esta escala, doutor Igor, eu acho muito importante, algumas vezes, no momento do diagnóstico do pré-operatório para esse paciente que está com intenção de cuidados paliativos, algumas vezes dos fatores bioquímicos, que eu acho muito importante. Algumas vezes uno não olha o contexto do paciente. Por exemplo, muitas vezes temos pacientes no Hospital São Francisco, pacientes que estão anêmicos, estão em hipoalbuminemia, com PCR elevado, justamente com os fatores que temos aqui nesta escala. E que muitas vezes, pela condição do paciente, algumas vezes também entramos a operar com a ideia de dar um melhor tratamento paliativo para esse paciente. Mas sempre ter em conta que o risco desse paciente é maior se a gente não tem em conta estes parâmetros, que são, eu acho, muito importantes, al igual que para a definição de um risco cirúrgico, no caso da escala de ASA, né? Sempre importante saber, pacientes que têm comorbilidades, que têm pressão alta, que estão em uso ou não de medicação, pacientes psiquiátricos, tudo isso aumenta o risco no pós-operatório, né? Que algumas vezes nós, por querer ajudar os pacientes, procedimentos sencillos, uma jejunostomia, uma gastrostomia, algumas vezes terminam complicando os pacientes e nós, como cirurgiões ou como residentes, ficamos mal nessa situação. Então, é muito importante, eu acho, tomar em conta todas estas escalas. Algumas são um pouco mais difíceis de entender, mas eu acho bem importantes para um pré-operatório, bem para um paciente, sobretudo, que vai receber tratamento paliativo. Perfeito, Rafael. Eu vou te pedir primeiro para deixar essa escala e depois a gente volta na anterior. O que eu quero que os residentes possam refletir em cima dessa escala, que é uma escala de fatores bioquímicos, e os acadêmicos, é o seguinte: se vocês observarem, basicamente 2 exames que são rotina, né, de um hospital. Um deles é um exame muito mais comum a ser solicitado, que é o exame de PCR, que é um marcador inflamatório, que ele vai determinar, né, a discrepância das interleucinas, que são proteínas reativas ao fator inflamatório,
E a albumina, que também é uma proteína, que não é um marcador, né, mas ele se faz junto com os outros quesitos, né, a possibilidade de uma marcação. Então, quando a gente fala, não, a albumina ela está ferindo a questão da nutrição. Mentira. A albumina ela é uma proteína que ela é mensurada pela forma em que ela circula com muito mais facilidade, a quantidade que ela tem disponível no nosso organismo, e que as variações elas fazem com que alguma coisa se justifique. Sabe? O que basicamente a gente tem na marcação de um PCR elevado ou não e de uma albumina elevado ou não é que o seguinte: o PCR em ascensão ele significa que você tem um consumo maior e um desvio da via de produção de interleucinas, que são proteínas, e que a cada vez mais o seu organismo está privilegiando essa via, e é uma via de consumo, está gastando o que você tem para poder fazer com que esse processo inflamatório desencadeie feedback positivo e negativo, as reações para poder terminar aquele insulto que é a origem do processo base inflamatório. E, ao mesmo tempo, quando mostra essa ascensão, mostra que as proteínas disponíveis, ou elas estão sendo pouco produzidas, ou elas estão sendo consumidas, que no caso é a albumina, que é uma proteína mais disponível. E aí, quando a gente pega do lado esquerdo aí da tela de vocês, onde vem falando anemia, creatinina, leucocitose, se vocês forem pensar, a anemia e a leucocitose, né, no padrão que já vem de um hemograma completo, vocês vão ter as duas situações. E por que a gente quer saber isso? Porque a anemia pode ser por um consumo exacerbado, né, assim, ou pela doença, ou pelo próprio processo inflamatório, que a gente sabe que consome. O paciente séptico, por exemplo, ele é anêmico na maioria das vezes. Né? O paciente oncológico, ele é anêmico na maioria das vezes, não necessariamente por uma condição de sangramento, mas por consumo. A leucocitose, ela é outro marcador associado ao PCR, mostrando que a gente tem um desvio de via forçosamente, fazendo com que esse processo inflamatório se pronuncie para que o organismo possa resolver o problema e não está conseguindo, e aí os leucócitos vão subindo. E a creatinina elevada, mostrando já algum tipo de lesão de órgão-alvo periférico. Então, quero que vocês entendam isso e tenham isso na cabeça de vocês. São fatores bioquímicos que vão definir o status performance de um paciente para poder fazer uma cirurgia e provavelmente ter menos complicações. Agora, lembrando do perfil dos pacientes, oncológicos principalmente, que isso sempre vai estar alterado. E é essa linha que eu quero que vocês entendam que a gente tem que trabalhar, e é essa linha que eu quero que vocês analisem e saibam o que pode. Esse paciente ele pode ser nutrido? Se então dá tempo de nutrir, vamos nutrir ele antes de propor uma via alimentar. Ele já tem uma sonda nasentérica, vai trocar por uma gastrostomia ou uma jejunostomia. Esse paciente é um paciente que ele vai precisar de fazer uma traqueostomia, esse paciente é um paciente que vai precisar de fazer uma derivação biodigestiva, enfim. Tem jeito de a gente preparar esse paciente antes, tem jeito de a gente tratar uma pneumonia secundária desse paciente, uma pneumonite por aspiração. Então, essas coisas eu quero que vocês prestem muito bem atenção. Volta, por favor, Rafael, outro. Esse triângulo tem que estar na cabeça de vocês da decisão. Por favor, né, assim, guardem isso aí colado no verso do telefone celular de vocês, todas as vezes que vocês forem avaliar um paciente oncológico que tiver algum tipo de indicação cirúrgica, sendo ou não para cuidados paliativos. Cuidados paliativos, principalmente, né, assim, isso só vai mudar a natureza do triângulo, né? A gente passa a ter um triângulo que não seja esses isósceles aí, né? esse triângulo que possa ser até equilátero, bonitinho, quando a gente tem as decisões juntas, mas quando você tem a decisão do cirurgião, né, ou do médico puxando para esse lado de cá, quando é uma cirurgia benigna, não isenta os outros dois lados. Tenham isso na cabeça, por favor. Rafael, muito boa a sua aula, tá? Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, doutor Igor. Oi? Não, muito obrigado, doutor Igor. Obrigado você. Vamos dar continuidade. Hoje o papo está demais, né? O Juan vai apresentar a próxima aula. Juan, você me escuta? Escuto, doutor Igor. Vamos lá? Vamos lá. Começou a compartilhar? Sim. Compartilhado. Então, vamos dar continuidade à nossa apresentação. E como introdução, además que toda a gente já falou, temos que
lembrar mais uma vez que o procedimento paliativo deve levar em consideração a gravidade dos sintomas e o objetivo, que é o cuidado do paciente. O valor da intervenção paliativa também deve ser considerado em contexto de um período de sobrevida e benefício do paciente. Essa pequena borderline que a gente tem em decidir se esse paciente é apto ou não para a cirurgia. As cirurgias paliativas demonstraram uma morbilidade e uma mortalidade bastante elevada aos 30 dias. A cirurgia mais frequente, como a gastrojejunostomia, tem uma mortalidade sumamente alta e morbilidade também. Então, a gente tem que ter um critério muito formado para decidir uma cirurgia dessas. Dentro das sintomatologias, a obstrução intestinal maligna é o sintoma, um dos mais frequentes, e lembrando que a gente consegue uma resolução destes, mas essa resolução tem uma consequência bastante importante em mortalidade e morbilidade aos 30 dias, que pode variar de 6% a 32%. Então, os benefícios. Primeiro, que temos que nos enfocar? A cirurgia paliativa vale a pena? O contexto do paciente, por exemplo, lesões cutâneas malignas que requerem operações paliativas, o 90% deles valeu a pena, sim. A resolução dos sintomas se traduz literalmente em uma melhora de qualidade de vida dos pacientes, e para isso estamos nós, como médicos e cirurgiões, aqui no hospital. Os sintomas mais frequentes que requerem paliação incluem obstrução intestinal, dor, sangramento e icterícia obstrutiva. Nestes estudos, 80,6% dos pacientes apresentam melhoria na sintomatologia. Isto a gente consegue documentar de forma inespecífica em uma diminuição de medicamentos para dor, previsão de episódios de sangramento e uma melhora do estilo de vida. O triângulo paliativo, que já foi discutido muitas vezes nesta noite, só melhorando que está documentado que melhora a sintomatologia e melhora a qualidade de vida quando a gente une estes 3 picos do triângulo. Qual é o custo? Então, a gente tem que delinear os possíveis custos em um contexto geral. Toxicidade do tratamento, incluindo morbidade e mortalidade, duração do tratamento, incluindo o tempo de recuperação hospitalar, e a valorar uma necessidade de uma nova intervenção cirúrgica. Utilização de recursos do hospital, identificação adequada do paciente, doença, procedimento e possíveis complicações. E dentro deste contexto, os tumores mais comumente apresentados paliativos são tumor pancreático, pulmonar, coloretal, ovário, hepatobiliar, esofágico e cânceres gástricos. Uma realidade muito similar ao que tem no São Francisco. Predictores de custo do paciente. Nosso objetivo é auxiliar na seleção do paciente e eles não substituem a perícia cirúrgica. Isto a gente sempre tem que lembrar. Entre procedimentos de cirurgia geral, procedimentos de cirurgia torácica e procedimentos de coluna vertebral, fazendo um comparativo com um corte de 30 dias em pacientes oncológicos com um câncer avançado versus pacientes não oncológicos, encontramos que não tem uma mortalidade e morbilidade muito maior aos outros. Mas, se a gente abre um pouco mais essa ventana para 45, 60 e 90 dias, vemos que a morbilidade e mortalidade pode se multiplicar até por 3. Então, a gente, mais uma vez, o critério do cirurgião é muito mais importante que uma escala que serve para nos ajudar e não é uma ferramenta fixa aí. Os fatores bioquímicos. Aqui a gente encontrou vários estudos que se contradizem. Por exemplo, albúmina inferior a 3,5 foi um fator independentemente associado a uma sobrevida global diminuída e eleva o risco cirúrgico em 1,8. Outros estudos falaram que a albúmina inferior a 2,8 não tem uma relação associada. Hemoglobina de 10,5 inferior contra uma anemia já marcada igual com 10,5. Então, a gente tem que valorar o contexto geral mesmo do paciente. Uma PCR acima de 8 foi independentemente associada com um pior resultado.
E aqui temos algo muito importante que chama índice paliativo, que junta vários critérios. Um ASA 3 ou maior, creatinina superior a 1,3, uma doença ativa aumentada, uma mortalidade também. Então, aí a gente junta tudo isso que é uma ferramenta, um índice paliativo, e dá para escolher muito melhor nossos pacientes e quais se beneficiam mais das cirurgias. Fatores funcionais. Esta escala eu achei muito interessante, porque primeiro é simples e valora muito o contexto de vida geral do paciente. Ela é de 0 a 5. 0 representa o paciente totalmente ativo, que realiza uma atividade sem repercussão. Um paciente que tem restrito que tem só restrição às atividades extenuantes. 2, uma sintomatologia que pode ser limitada. 3, encontramos um paciente com uma sintomatologia que limita o estilo de vida e que fica acamado mais de 50% do dia. 4 pacientes acamados e 5 pacientes já falecidos. Como conclusões, os resultados das cirurgias paliativas são altamente dependentes da seleção apropriada do paciente. Deve ser um processo dinâmico, pois a biologia da doença subjacente evolui junto com o paciente e a família. Aí a gente tem que ter muito enfoque no triângulo paliativo que já falamos. As escalas e os marcadores bioquímicos e funcionais são uma ferramenta importante, mas estes não superam a perícia do cirurgião. E a gente tem que lançar o paciente e requer as doenças específicas e segundo um nível de complexidade também. E para selecionar estes pacientes paliativos, o cirurgião tem que ter um nível mais alto de conhecimento para poder ter uma decisão certa. E como último, uma filosofia aqui, para ser um bom médico e cirurgião, primeiro temos que ser boas pessoas. E muito obrigado, doutor Ivo. Bom, obrigado você. Eu achei interessante que a gente progride, né, das discussões com esse artigo nos mostrando as situações, até estatísticas das doenças que mais requerem isso e a importância das nossas decisões. Diante do cenário que a gente tem dentro de São Francisco, principalmente vocês, né, residentes do primeiro ano, seguido do segundo ano, observando essas situações no contexto do seu artigo, o que você nos diria, pensando, né, nesses pacientes que vocês estão ali fazendo uma jejunostomia, fazendo uma derivação digestiva, o que você acha que a gente pode melhorar enquanto equipe? Enquanto equipe, eu acho que a gente tem que melhorar um pouco a comunicação com a oncologia clínica, melhorar um pouco todo o contexto de um trabalho multidisciplinar que a gente vai falando todos os dias, porque há furacos aí nisso, que lamentavelmente o paciente termina sofrendo isso. E, sobretudo, tanto na seleção de pacientes, eu acho que isso é uma melhora constante que a gente tem, sempre guiado pelo Senhor, quando a gente apresenta para uma cirurgia paliativa, mas eu acho sumamente complexo uma seleção adequada de pacientes para essa cirurgia paliativa, ou que tipo de cirurgia paliativa. Nossos pacientes, em geral, são uma oncologia bastante avançada já, e para mim, principalmente, seria isso, conseguir juntar todas as clínicas para o paciente, tanto psicológica, oncologia clínica, fisioterapia. E muitas vezes a gente pede acompanhamento pela fisioterapia, acompanhamento pela clínica médica e acompanhamento por a ginecologia. E isso demora em chegar, o paciente complica e a gente, lamentavelmente, perdeu alguns pacientes porque esse tempo não foi dado ou não foi valorado adequadamente. Bom, te escutando, eu acho o seguinte, fica até o convite a todos, podemos, inclusive, sentar e conversar entre todos nós, que a maioria nós estaremos presentes
né, com os acadêmicos, não só no São Francisco, mas em Betim também, de a gente criar um protocolo pequeno e que isso pode render, inclusive, publicações, mas assim, falando até do perfil do próprio hospital. Eu acho que a partir de agora a gente podia tentar instruir as equipes, né, instituir entre nós a seguinte: toda cirurgia paliativa que a gente for fazer, tentar fazer um aplicativo, né, assim, a gente tentar classificar o paciente dentro da escala de status performance em prontuário e também tentar fazer a escala de Glasgow sobre esse paciente. Aí, a partir disso, a gente indicar cirurgia paliativa depois que a gente fizer um checklist do triângulo paliativo sobre esse paciente. E aí a gente começar a ver os resultados, como é que estão dessa forma. Não que a gente não vá fazer ou vai ter um grupo que a gente não faça isso, mas a gente começar a entender aonde que talvez a gente possa estar errando na assistência para esses pacientes, daquilo que a gente vislumbre no cuidados paliativos, da tranquilidade do paciente, né, como objetivo final, da família empenhada e que compre a nossa ideia, e desse paciente podendo deshospitalizar e passando mais tempo dentro de casa. E eu vou, talvez, no final aqui, se a gente ainda tiver um tempo, falar a respeito da discussão de um caso que a gente teve junto com a equipe de cuidados paliativos do São Francisco e com a oncologista assistente, que foi sensacional. Bom, daremos aqui, então, seguimento aos nossos artigos, e agora a gente vai ter a apresentação da Tânia, que é R2 do Hospital São Francisco. Tânia, você me escuta? Boa noite, doutor Igor. Vamos lá? Vamos lá. Pronto. Está tudo aí? Se eu compartilhar meu, tá? Agora sim. Tá. Boa noite, meu nome é Tânia Pilar, eu sou residente da cirurgia geral do Hospital São Francisco. Eu sou responsável pela revisão do livro Trauma e Violência, capítulo 8, Cuidados Paliativos no Trauma, Violência e a Ética do Cuidado. Cuidados paliativos. Consiste na assistência promovida por uma equipe multidisciplinária que objetiva a melhoria da qualidade da vida do paciente e seus familiares. Segundo o cirurgião Atul Gawande, define cuidados paliativos como viver bem até o fim. Introdução. Cuidados paliativos se concentram na qualidade de vida dos pacientes com doenças crônicas, como, por exemplo, pacientes oncológicos, pacientes com outras doenças graves. A pouca atenção tem sido dada em os casos com trauma por violência, especialmente em pacientes jovens. Os sobreviventes de trauma têm grande necessidade pela falta de acesso a cuidados paliativos. Apresentando aqui um caso clínico, trata-se de um homem de 23 anos, vítima de violência, que apresentou múltiplas feridas por arma de fogo. Foi levado inconsciente ao pronto-socorro, sendo intubado, ressuscitado com protocolo de transfusão, sendo submetido a laparotomia exploratórias por lesões vasculares e intestinais. Se identificou lesão medular completa e encaminhado para UTI, com múltiples complicações, como, por exemplo, síndrome de intestino curto, tetraplegia e septicemia, com necessidade de nutrição parenteral permanente. O desejo do paciente foi viver o mais tempo possível, independentemente de sua qualidade de vida esperada. Foi dado de alta após 9 meses com a dor crônica, evoluindo assim com úlceras de pressão no sacro e isquio. Também apresentando osteomielite e gangrena, levando a uma amputação das extremidades inferiores. Sua osteomielite progrediu com uma única opção de desarticulação do quadril, porém o paciente não aceitou mais cirurgias.
Foi dado de alta para casa hospício, indo a óbito após uma semana. As questões do caso clínico em cuidado paliativo são: teve atendimento cirúrgico de alta qualidade, cuidado paliativo de alta qualidade, seu sofrimento dele e de sua família foram bem tratados, foram seus desejos e valores respeitados no final da vida, o cuidado foi alinhado segundo as metas do paciente, a ética do atendimento ao trauma se concentra principalmente no resgate, extensão de vida e a sobrevivência o mais que puder. Os cuidados paliativos, na medida moderna, se desenvolveram a partir do primeiro hospício, Saint Christopher, que foi construído em 1967 e fundado pela inglesa Cecily Saunders, que define como cuidados paliativos alívio total da dor física, emocional, social e espiritual. Os melhores cuidados paliativos possíveis dependem, segundo expressões deles mesmos: viver o melhor possível, pelo maior tempo possível, continuar lutando até o fim, não prolongar meu sofrimento se eu tiver nenhuma esperança de recuperação, ou morrer em casa com minha família ao redor. Reformulação das questões, qualidade e ética. Lembrando o caso clínico, a pergunta foi: este foi um atendimento cirúrgico de alta qualidade? Ou foram cuidados paliativos de alta qualidade? Podemos perguntar: foram cuidados paliativos de alta qualidade? Foram, sim. O paciente recebeu todos os cuidados cirúrgicos e cuidados intensivos que salvaram sua vida e foi prolongada até 2 anos. Todas as decisões foram tomadas em uma equipe multidisciplinar e também com o paciente e familiares, com o objetivo de maior sobrevivência. As conclusões: a chave para os cuidados paliativos no trauma é integração precoce na ressuscitação e todos os cuidados ao trauma, ao longo da doença até a reabilitação e recuperação. Manter sempre uma boa relação familiar e manter uma boa comunicação entre os membros, respeitar as decisões do paciente e do familiar. Eu achei uma boa frase, né? Olhar na face do Muito obrigada, eu estou à disposição. Quero agradecer a Tânia a aula. Eu acho uma pena hoje a gente ter um Ibope 0 do pessoal de Betim, porque se vocês bem entenderem a lógica das aulas até agora, nós iniciamos as aulas, né, com a abertura dos temas e trabalhos com o acadêmico. Seguida isso, né, a gente teve um tema em que a gente abordava a parte de cuidados paliativos ligado muito mais à clínica geral, ou seja, aquilo que o cirurgião tem que se propor, né, da parte da cirurgia geral, depois da parte da cirurgia oncológica, depois, agora, né, com a condição do trauma, porque a gente pensa sempre que a disponibilidade do cirurgião ela tem que estar para essa conversa somente em linha de cuidados assim, de tempos, né? E, na verdade, a gente tem situações agudas em que a indicação de cuidados paliativos ela vai surgir, né? Aquele paciente em que ele não tem mais proposta de tratamento e ele tem, sim, ainda uma sobrevida, e essa sobrevida ela pode existir com a contextualização de circunstâncias, a oferecer um bem viver restante ao paciente e, ao mesmo tempo, uma assistência à família
para que aquele paciente ainda tenha, né, nesse momento, até o passamento, né, uma condição digna, ela é importante. Quando eu entrei na residência de cirurgia geral no Hospital Regional de Betim, eu fiquei durante quase 6 meses responsável por avaliar uma paciente de 22 anos de idade, que ela teve um acidente automobilístico próximo até ao Hospital Regional, na rodovia. Foi atendida em caráter de urgência e emergência, foi feita uma laparotomia para múltiplas lesões contusas. Essa paciente ela evoluiu com uma isquemia mesentérica pós-operatória, ela teve uma síndrome de intestino curto e ela não tinha patrimônio nutricional para poder fechar as feridas. Ela chegou a ficar em laparostomia, teve que fazer uma artrodese de coluna, porque ela ficou tetraplégica, e naquele momento eu fiquei, né, durante 3 a 6 meses manejando essa paciente, que comia pela boca e saía, né, por um intestino curto que tinha pela ferida. Essa paciente ela ficou em nutrição parenteral total, ela teve, infelizmente, né, a falta dessa assistência e um convencimento da família, a família é de fora, essa paciente era da Bahia, e aí o desfecho disso foi o pior de todos. Assim, o pai deshospitalizou essa paciente, a revelia de ter indicação, porque ela deveria ir, né, para casa, talvez num momento mais crítico, porque era uma família muito humilde, enfiar essa paciente dentro do carro, levar ela para São Paulo como se a transferência se desse assim. A gente até tentou um comunicado com o hospital que eles fizeram via serviço social, um contato, o hospital tinha parcialmente todas essas informações, e aí no afã de querer achar que em São Paulo teria mais recursos que Belo Horizonte, enfiaram essa paciente, obviamente ela foi a óbito lá. Mas por que eu quero dizer isso? Que era uma paciente que, até o momento, ela era rígida, 22 anos de idade, dentro de um carro com a família, e aí, nas primeiras 24 horas, essa paciente ela ficou com uma limitação grave para a vida, ainda não era uma indicação de cuidados paliativos, e 24 horas depois ela evoluiu com uma patologia que, nas circunstâncias que o SUS oferece algum tipo de assistência, ou mesmo assistência privada, ela tinha seus dias contados. Ela iria entrar em óbito por uma situação daquilo que foi uma doença aguda, né, o trauma, e consequência ao trauma, uma isquemia mesentérica, e que deveria ter sido feito desde o início, porque eu peguei essa paciente já no decorrer da assistência. Todas essas avaliações, essas perguntas que a Tânia fez, né, essa avaliação do triângulo paliativo, as decisões cirúrgicas, assim por diante. Então, quero que vocês entendam, né, que quando a gente pensa em cuidados paliativos e o serviço da subespecialidade médica, que é a cirurgia, ela não está somente, né, para circunstâncias que, como a gente colocou aqui, do dia a dia, que vocês me conhecem como cirurgião oncológico, mas sim do cirurgião geral na interface com o idoso senil, com o paciente grave, né, com comorbidades clínicas ou cirúrgicas agudas, né, na urgência e emergência, esses pacientes que passaram a ter uma limitação a partir de um evento qualquer, né, a gente viu aí recentemente um contexto de um acidente de intoxicação exógena por uma cervejaria, que alguns pacientes lá, eles entraram numa falência múltipla de órgãos, mas que durante muito tempo eles sobreviveram no hospital, e esse prognóstico até a morte teve que ser pactuado por uma série de circunstâncias, onde o investimento era pela família poder estar ali, o convívio ainda com o paciente, mas a degradação da vida solicitava os cuidados paliativos, né? E, bom, para a gente poder terminar com a discussão da noite, a gente vai ter a apresentação agora do André. O André Renault, ele é R2 do Hospital São Francisco. Já me escuta aí, André? Escuto sim, o senhor me escuta? Sim, vamos lá? Beleza, vou compartilhar aqui. Tá dando para ver certinho? Tranquilo. Beleza, boa noite a todos, eu sou André Renault, sou R2 de Cirurgia Geral do Complexo Hospitalar São Francisco. Fiquei incumbido de apresentar para vocês um artigo tratando a respeito agora da educação, né, dos cuidados paliativos nas cirurgias. É um artigo publicado em 2019. Nesse artigo ele começa uma introdução citando, né, tudo que a gente já
já vem falando desde o início da aula, que os cuidados paliativos se referem ao alívio do sofrimento, né, e sempre estiveram presentes nas práticas cirúrgicas. Ele cita que algumas cirurgias que a gente utiliza hoje de maneira curativa também foram inicialmente desenvolvidas para os cuidados paliativos, dentre elas os Beerhout, a cirurgia de Whipple, bypass de artéria coronária, enfim. Isso demonstra que os cuidados paliativos estão relacionados com a cirurgia há muito tempo, né? E apesar desse envolvimento de muito tempo, nota-se que os cuidados paliativos, os cuidados com o fim da vida, não fazem parte, tradicionalmente, do currículo da educação de um cirurgião. Apesar das sociedades importantes, como a American College of Surgeons, entre outras, considerarem os cuidados paliativos como uma competência essencial para o manejo do cirurgião. Nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, é notado um aumento, né, no número de faculdades de medicina, no número de residências médicas, e que estão incorporando os cuidados paliativos nos seus programas. Só que uma coisa que ele cita muito é que não tem uma coisa muito fixa de uma carga horária, do material muito fixo para a implementação de cada instituição. Cada instituição compactua, cada instituição faz o cuidado paliativo de uma determinada forma, não tem muito uma situação pré-determinada. É notado que vários estudos relatam um desconforto de umas conversas complicadas ao determinar o cuidado paliativo, principalmente com os familiares, entre os residentes e a equipe de cirurgia com os familiares e com os pacientes. Ele cita que, embora os cirurgiões desempenhem um papel central na prestação de cuidados paliativos, os pacientes cirúrgicos, infelizmente, ainda são menos propensos a receber o serviço de cuidado paliativo do que pacientes clínicos, né, no que tange pacientes só utilizar a respeito de medicamento. Então, esse artigo mostra que tratar muito disso, ele cita que é muito importante os cuidados paliativos na cirurgia, porém ele relata que não está ainda bem determinado, não está bem fixado. Ele cita a respeito da educação, ele faz brevemente a respeito da formação acadêmica, como que os acadêmicos saem da faculdade aos tratar de cuidados paliativos. Ele faz um histórico que, em 1997, estudiosos evidenciaram que, embora quase todas as escolas médicas ofereçam um ensino formal sobre cuidados paliativos, ainda o treinamento é considerado inadequado. Por quê? Porque as ofertas curriculares não estão bem integradas e o formato nas faculdades são predominantemente de palestra e que a prática clínica ainda não é tão evidenciada. Em 2000, o Comitê de Educação Médica tornou como requisito formal essa questão dos cuidados paliativos nas escolas para oferecer um treinamento. E em 2011, todas as escolas médicas dos Estados Unidos e também do Canadá possuem uma forma de ensino sobre o tema. Isso mostra a relevância do tema, né? Agora, aos tratar dos residentes, dos pós-graduados, ele cita que a maioria das residências de cirurgia geral carece de treinamento formal, ainda em cuidados paliativos, porque muitos programas ainda lutam para suprir, né, as demandas clínicas e cirúrgicas, que a gente sabe muito bem que é muito exigido, só que isso, em alguns serviços, deixam de lado essa questão dos cuidados paliativos. Um estudo de 2015 mostrou que residentes de cirurgia lá da Inglaterra, que embora 90% dos residentes tenham discutido questão de cuidados paliativos, questões de fim de vida, tanto com o paciente quanto com os familiares, desses 90%, apenas 59% que se sentiam confortáveis. Isso mostra essa discrepância, assim, um número muito grande de residentes nesse estudo que se demonstram ficar desconfortáveis com essa situação. Vários estudos de pesquisa descobriram que os residentes muitas vezes não estão presentes em momentos cruciais para determinar
a decisão de retirar o tratamento de suporte de vida do paciente. E também mostram que eles, às vezes, estão sozinhos nas conversas, sem um feedback da preceptoria, quando aos tratar da abordagem com os familiares e com o paciente. E isso é muito interessante, né? O residente ele tem que estar sempre andando, a equipe cirúrgica tem sempre estar caminhando junto, né? O chefe, o preceptor, com o residente, eles têm que falar a mesma língua para tudo se tornar mais fácil e fluir melhor. Então, eles proporam, desde 2006, um treinamento em cuidados paliativos, porque eles demonstravam que ainda estava não tinha nada determinado, não tinha nada fixo. Então, em 2006, estabeleceu módulos para os residentes de cirurgia dos Estados Unidos, que esses módulos consistem nas leituras de determinados capítulos, para o residente ter uma visão ampla. Esses capítulos abordam ordens de não ressuscitação, de procuração, a fragilidade do paciente, definição de metas com os pacientes idosos e familiares, como foi tratado mais cedo no tema da aula, cuidados paliativos e também de doenças mentais, e gerenciamento perioperatório de pacientes geriátricos. Em 2009, também foi o Comitê de Cuidados Paliativos Cirúrgicos da American College também publicou um outro guia também para residente para esses cuidados paliativos. As limitações que ele cita são principalmente duas a respeito dos cuidados paliativos. Em primeiro, ele fala que a falta de dados científicos rigorosos sobre as intervenções educacionais e dos resultados, e também há uma escassez ainda de especialistas em cuidados paliativos quando ao se comparar a demanda que é necessária. Muitos dos estudos publicados sobre as intervenções também ele cita como uma limitação que foi feito um estudo, muito desses único, né, num centro acadêmico único com amostra pequena. Falta ainda dados de acompanhamento de longo prazo para descrever como que esses esforços afetam na prática clínica dos pacientes cirúrgicos. Para encerrar, ele cita que é muito importante, eu acho que essa definição cabe até para o encerramento aqui do último artigo, a definição de empatia, que é um atributo cognitivo que envolve a capacidade de compreender a dor, o sofrimento do paciente, a perspectiva combinada com a capacidade de comunicar esse entendimento com uma intenção de ajudar. Então, a empatia tem que sempre estar em primeiro lugar. E alguns estudos descobriram que os cirurgiões, tanto os chefes quanto os residentes, ou seja, em todos os níveis de treinamento, muitas vezes perdem a oportunidade de ser empático quando conversa com os pacientes. Isso é muito sério e precisa ser mudado. Então, é fundamental para a prática de cuidados paliativos de qualidade, a empatia do médico, que demonstra um impacto positivo na satisfação do paciente, maior adesão à terapia e melhores resultados clínicos. Boa noite a todos, muito obrigado. André, obrigado. A cereja do bolo, né? Eu acho que a maturidade dos seus comentários finais aí iriam trazer justamente aquilo que eu estava pensando, né? Para te pedir para comentar a respeito dessas que envolvem o nosso dia a dia do cuidados paliativos. O que eu queria dizer para vocês foi o seguinte, né? Hoje a gente teve a experiência nessa semana no fluxo do São Francisco, uma coisa muito, muito legal assim de pensar. A residente de oncologia clínica solicitou uma interconsulta para cirurgia geral para que a gente pudesse avaliar, né, uma ostomia para desvio de trânsito de uma paciente. O contexto era uma paciente na eminência de um tratamento de terceira linha, logo no estágio de 3 para 4, com a imagem crítica demonstrando carcinomatose peritoneal, uma ascite loculada, que já tinha sido, inclusive, feita uma paracentese, um aumento oqueique e um histórico de uma neoplasia de colo e outra de colo uterino e outra de provável de endométrio, mas a gente não sabia se essa celularidade significaria doença em atividade avançada ou um segundo sítio. Essa paciente era uma paciente até mais gordinha, né? E que isso confunde, de certa forma, a avaliação para o status performance do paciente.
E aí eu percebi que a conversa deveria ser feita da maneira mais adequada, fazendo com que as discussões, né, na esfera da interdisciplinaridade dos especialistas e automaticamente dos assistentes, né, ela seria necessária para que a gente pudesse ofertar, inclusive, o aprendizado, não somente a residente daquele momento da oncologia, como também o residente envolvido na cirurgia geral. Esse paciente, no contexto, né, assim, tinha uma ausência de eliminação há mais ou menos uns 5 dias, tinha um toque retal com a presença de uma massa, mas uma tomografia que mostrava ar da boca até o ânus. Uma dificuldade maior para manejo das fezes, manejo fecal, obviamente pelo fato da paciente ter um ascite, obviamente pelo fato da paciente ser usuária crônica de opioides e outras medicações, ser uma camada, mais diferente do que se pensa, né? Uma coisa que eu achei interessante, a doutora Camila, da oncologia, foi quem a gente conversou e era assistente naquele momento. É um paciente que, por mais que parecesse ser um paciente com IMC maior por causa de uma subobesidade, né? Ela falou uma frase que eu queria que todos aqui não esquecessem nunca, assim. O paciente ser gordinho e ter uma reserva de tecido adiposo não quer dizer que ele tem um bom status performance. Né? O paciente oncológico é um paciente que é consumido crônico. Com todas aquelas escalas lá, se vocês verem, a escala de Glasgow, por exemplo, não fala de índice da relação peso-altura, né? De índice de massa corporal. A gente não fala também a respeito de outras dosagens que possam falar a respeito dessa reserva, porque a reserva que vai ser consumida do paciente oncológico não é a gordura. Às vezes o tumor está lá embaixo, lá já no cólon, onde, na verdade, né, assim, a obstrução alta dos pacientes que têm tumor de esôfago, de estômago, eles vão ser muito mais por impedimento de se nutrir ou por uma síndrome absortiva que o paciente possa ter. Mas um tumor muito mais baixo, por exemplo, com relação extrínseca, esse paciente ele vai continuar nutrindo, ele vai continuar engordando, de certa forma, aquilo que comer. E necessariamente esse paciente ele tem um status de performance ruim, porque o tumor, né, como eu falei, né, um estádio 3, um tumor que tem um consumo proteico muito grande, tem uma reação inflamatória muito maior do que o consumo, às vezes, o que ele está produzindo de proteína inflamatória é muito maior do que ele está consumindo, e esse paciente ele vai para um bloco cirúrgico para fazer uma ostomia, e de repente ele vai ter alguns outros percalços aí que não são bem-vindos, aumentar o tempo de internação desse paciente, expor a mais tempo do paciente num contexto de Covid, expor esse paciente a uma possibilidade dele ter um índice menor de nutrição e aí não conseguir entregar uma cicatrização perfeita e ter um desabamento de uma ostomia, esse paciente não tolerar, por exemplo, o ato anestésico, esse paciente ter consequências com as quais a gente possa pensar, né, rapidamente da necessidade de uma paracentese. E aí a gente foi descobrindo que o seguinte, primeiro, a informação não estava toda para a família dessa forma, então havia necessidade de fechar a questão do prognóstico familiar, fechar a questão do acordo aos próximos passos, muito mais numa linha de cuidados que uma linha de tratamento, ofertar ao familiar a segurança de que esse paciente tem que ser deshospitalizado e conviver muito mais em casa, com algumas vidas no hospital, do que internado, e ser pontual com a cirurgia. Foi o que eu falei, inclusive, com o residente da oncologia e falei com os nossos residentes. Esse paciente está obstruído? Não, ele está semi-ocluído, ele está com uma obstrução parcial? Sim. Então, esse paciente tem que fazer manejo de fezes, esse paciente tem que hiperidratar, esse paciente tem que fazer o uso de alimentação ou de alternativa laxativa, tem que fazer o manejo desse paciente, inclusive com fisioterapia motora, para que ele possa estimular o trânsito intestinal. Porque se eu levo ele agora, né, eu posso ser o motivo do óbito do paciente, onde talvez esse tempo mais seria, né, naquele caso, uma mãe, uma tia, uma avó, né, uma mulher dentro de casa com a sua importância, e que ela poderia passar por essa etapa toda, né, no conforto do lar, com cuidados e o carinho da família, e a família também não perdia esse querido, numa possibilidade em que a visita não vai estar aberta a todo momento, nem todos os familiares vão estar lá, né? No conforto de tentar sentar, de comer dentro de casa, de ir
né, assistir uma novela junto, assistir um filme junto, assim por diante. Isso é de grata situação, né, e de fortalecimento das bases ao serviço que a gente oferece. Juntamente com isso, eu peguei o telefone e liguei para a preceptora que estava, né, no dia também, além da Camila, e fui, né, muitíssimo bem recebido com o mesmo tipo de pensamento, né? A Ana Lívia colocou que também pensava dessa forma, achava que a discussão ela estava sendo muito proveitosa, porque esse paciente prognóstico era muito restrito, entendi que havia necessidade, sim, de fazer os ciclos, mas eram ciclos paliativos. E depois, por fim, consegui conversar com a Cecília, que além de ser oncologista clínica, é hoje a médica responsável pela linha de cuidados paliativos dentro do Hospital São Francisco, e que falou: Igor, já na quarta-feira agora, isso era numa terça-feira, eu estou recebendo a família para a gente poder alinhar as circunstâncias agora, e que bom que a gente está conseguindo pensar tudo isso. E aí é onde se estabeleceu a questão do triângulo, né, assim, onde a família, onde o médico, o paciente, ou a instituição e o paciente agiram para que uma situação pudesse ser feita. Porque se a gente não pensasse dessa forma, se a gente não celebrasse aquilo que saia do triângulo e vá para uma base mais robusta, onde a conversa circulou entre os residentes, a conversa circulou entre os oncologistas, a conversa circulou entre os paliativistas, né? Aí as decisões foram tomadas e o apontamento da pirâmide novamente foi feito. E aí, juntamente com isso, a discussão e a necessidade do quê? De uma notícia correta ser dada, e aí a equipe de psicologia poder chegar e abordar a família, para que o entendimento, o sofrimento emocional, a questão da negação possa ser abordada, a condição da ida para dentro de casa, né, que de repente vai ter uma visita domiciliar, né, do médico e da família, vai ter uma visita de um assistente, né, social, para poder saber se essa família tem condição de levar lá, então é serviço social. A enfermagem passando a linha de cuidados, a medicação adequada, né, a nutrição podendo orientar qual vai ser a nutrição que vai ser feita dentro de casa para evitar a constipação. Então, eu quero que vocês tenham a certeza de que essa imagem do triângulo ela é muito fácil de ser pensada e manejada por nós médicos, mas depois a radial que os cuidados paliativos se implicam, ela também vão ser favorecidas, ficar muitíssimo mais fácil com tudo isso. Eu acho que, assim, hoje a gente teve uma oportunidade muito boa de discutir, né, um tema que a gente já vem construindo há mais tempo. Hoje a gente estourou um pouquinho o horário, né, eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão por fazer, encaminhe para a gente por e-mail, por mensagem, eu não vou querer tomar todos aqui por mais tempo. Vamos ficar com essa tarefa da gente construir esse pequeno protocolo de escalas e de avaliação, para a gente discutir isso depois no futuro. E lembrar que a Liga de Oncologia do UniBH vai promover, já no mês de novembro, né, o Congresso de Oncologia, onde vários convidados já confirmaram a presença. Teremos a apresentação de alguns trabalhos certificados para isso. É uma iniciativa da Liga conosco, do Hospital São Francisco, brilhante das meninas correndo atrás, no modelo amplo de congresso, entendeu? Assim, com as secretarias, a diretoria do congresso, as pessoas que estão presidindo, a associação entre a Liga e a nossa fundação, a captação de recursos. Eu gostaria que todos pudessem privilegiar. Em novembro, obviamente, a gente deve ter uma ou duas aulas só, porque serão 2 datas de empenho à Liga. Então, a gente, depois disso, né, já para dezembro, a gente entra em férias, mas já em novembro tentar algumas outras aulas e, de forma diferente, a gente poder manifestar com isso. Nas aulas próximas, eu não sei se a próxima ou daqui a 2 aulas, a gente vai ter a oportunidade de discutir sobre Global Surgery, que são os médicos que trabalham em iniciativa. Eu acho que vai ser legal convidar o máximo de gente possível. Vou tentar trazer aqui umas pessoas que trabalham no Médicos Sem Fronteiras, os cirurgiões com suas experiências, tá bom? Então, de toda forma, muitíssimo obrigado. Como falei, né, a gente conseguiu hoje abordar cuidados paliativos no contexto da contextualização, do papel do cirurgião, do papel da cuidados paliativos por trauma, do cuidados paliativos dentro da clínica geral, do cuidados paliativos dentro do cuidados paliativos já com pensamento junto com essa clínica multidisciplinar,
né? E fechando com a oportunidade de a gente ver que no dia a dia a gente ainda pode melhorar mais, tá bom? Muitíssimo obrigado a todos, boa noite e até semana que vem. Lembrando que a nossa iniciativa aqui é de uma educação continuada para a formação de residentes, com participação de vários acadêmicos, né, de vários serviços. Temos aqui a colaboração direta, né, do Hospital São Francisco na parte de gestão de ensino com a professora Maria Fernanda, que sempre está aí como fada madrinha de todos os residentes acadêmicos. Agradeço ela sempre por aqui, os colegas que participam, auxiliando e orientando os residentes. Lembrando que a equipe de cirurgia geral do Hospital São Francisco é chefiada pelo Dr. Marcelo Gomes Girundi e a residência médica em cirurgia geral no Hospital São Francisco pelo Rodrigo Faria e no Hospital Regional de Betim pelo Dr. Túlio Assis. Ficamos por aqui, boa noite a todos e até semana que vem.